ficar em casa, você vai ter abstinência com falta do culto. Tem gente viciada em jogo, tem gente viciada em balada, tem gente viciada em tudo. Então não me critica não, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu ficar comigo aqui, cuida do seu aí. É ou não é? Coca-Cola, café, vai, pensa, tem vício para tudo. Eu sou viciado em Jesus e confesso e não quero ser liberto em nome de Jesus. Quem pegou? Agora, prepara para receber a resposta. É isso que Elias está mostrando, amado, na prática. O evangelho não é teórico, o evangelho é prático. O evangelho não é teórico. Você quer aprender o evangelho teórico? Vai com Gamaliel, vai com os fariseus, saduceus, escriba. Quem anda com Jesus vai ficar vendo o ressuscitar morto, o leproso andando, o cego enxergando. A rotina é essa. Né? Andar com Gamaliel, você fica dentro de uma sala de 4 paredes, só vê o quadro, palavra e conhecimento sem manifestação. Agora, quem quer andar com Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, a rotina, uma rotina diferente. Você vai andar com Jesus, você vai ver cego, paralítico, sabe, a coisa faz parte da rotina, porque o evangelho é prático. É prático. E Jesus não levanta ninguém para dar conhecimento, ele levanta para andar no conhecimento. A diferença é você conhecer a palavra, amado, ter conhecimento. Outra coisa, você ter experiência com a palavra. Por isso que Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz, pelo tempo decorrido, já era para ser mestre. Mas eu tenho que trazer memória os princípios elementares dos oráculos de Deus. Leite-vos de beber, porque sois criança. O alimento sólido é para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas pela palavra. Quer dizer, alguém que tem um culto racional, que pega a receita e não engaveta. E aqui está um segredinho, prepara para receber a resposta. A resposta é certa, mas eu preciso me preparar para recebê-la. Por quê? Porque há uma preparação. Elias chama o povo, manda fazer o culto. E agora quando chega a sua vez, porque não houve resposta, eu vou dizer uma coisa, não há resposta para quem só tem rótulo, para quem só tem slogan. Amado, hoje a igreja evangélica no Brasil se tornou, sabe o quê? Amado, quase Hollywood. As business, virou um show gospel. Festival da Promessa. Conhece, né? Lucro, status. Eu vou fazer um comercial aqui, parênteses aqui. Você que gosta de seguir os outros nas redes sociais. Ah, fulano tem não sei quantos mil seguidores. Hoje a conversa é essa. Ah, não sei quantos mil seguidores. Engraçado, eu falei esse dia, vou repetir aqui. Amado, quem segue esse das redes sociais, não passa de número, não tem nome. Se você segue aí, alguém, se você conhece alguém do outro lado que segue, diz, qual é o teu número? Você é o 1.100, os 10.000, 10.001. É ou não é? Quem segue as redes sociais e promove eles estão ficando ricos e você não ganha nada. Aí tem gente assim, eu sigo fulano. Ai, aí mostra, nossa, agora tá lá em Paris. Está comendo no restaurante, olha, está comendo uma lasanha. E você comendo zoião. Ó, fulano está em Miami, você fica olhando com os olhos, lambendo com a testa. Ó, está em Miami, fulano, eu gosto tanto de fulano, eu sou seguidor de fulana, está em Miami, olha o vestido que ela comprou. Ela comprando em Miami, você comprando no brechó. E segue fielmente, meu irmão. A fio, não lê Bíblia, não ora, não... Prepara para receber a resposta. O altar está destruído. Agora quem segue Jesus é diferente. Fala só assim, quem segue Jesus não passa de número. Ele tem nome, tem identidade. É ele que é abençoado, é ele que é enriquecido, é ele que fica famoso no céu e no inferno. Fala assim, fala que não tiririca, para de ser abestalhado, segue Jesus que é melhor.
Ai, fulano, tá na praia, tá no shopping, e você aonde? No vale. O Senhor me acordou 5 da manhã para ministrar com vocês, viu? Vou falar tudinho que Ele mandou. Porque Ele quer hoje fazer algo diferente na tua vida. A Bíblia diz que Ele falou assim, olha para mim, quando Ele chama o povo para olhar para Ele, para mostrar na prática como obter resposta. O Deus que respondeu com fogo. Diga, o Deus que respondeu com fogo. Quem gosta de fogo aqui? No versículo 30 diz, Elias disse a todo o povo, chegai para mim, e todo o povo se chegou a Elias, e ele o que? Restaurou o altar do Senhor que estava em? Ele restaurou o altar que estava em? O Senhor quer restaurar altares hoje aqui. Olha para o teu lado, você é o altar. Você é o altar. É aí que Deus quer dar resposta. É aí que Ele quer descer com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista batizando lá no Jordão, ele olha e disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizar com o quê? Com Espírito e com fogo. Quem crê nisto? É o mesmo entendimento. Ele está propondo o batismo do Espírito Santo, para as pessoas terem intimidade com Deus, relacionamento, sair do ritual para o relacionamento. Falei, Deus quer ter um relacionamento contigo, Ele quer batizar com o Espírito, com fogo. Fogo é poder. Quem está entendendo agora? Só que Ele consertou o altar que está ruim. Sabe qual é a minha função como profeta? É consertar esse altar. Para consertar dá trabalho. Dá mais trabalho para consertar do que para orar. A oração de Elias, eu creio, se eu orar aqui, você contar, não dá 5 segundos. Mas eu creio que deu trabalho para consertar o altar, para colocar o quê? As pedras, preparar a lenha. Agora, cada coisa no Velho Testamento é simbologia de uma realidade em Cristo. Quem crê nisso? Começando já, o altar é você. Digo, começando você é o altar. Onde Deus quer dar resposta. Quer batizar com o Espírito e o poder, fogo, tá? Agora ele diz assim, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Israel, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o seu nome. Sabe o que Jesus disse para a samaritana, em João capítulo 4? Os judeus dizem que em Jerusalém, nosso samaritano está dizendo que é onde? Em Samaria. E tu? Ele falou, vocês falam que vocês o conhecem. Nós falamos que nós conhecemos. A salvação vem de onde? Dos judeus. A palavra, o berço do evangelho, de onde que é? Não é da Índia. Da onde que é o berço do evangelho? Fala dos judeus. Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, 12 tribos. Tanto é que Israel não é uma nação, é uma grande família. É ou não é? Aí quando ele pega as 12 pedras, o número 12 aqui representa a autoridade. A base, amado, do reino na terra. A base da igreja. 12 pedras representa autoridade. 12 tribos, 12 sacerdotes, 12 apóstolos. Representa autoridade. E quando ele diz assim, que foi o que sustentava o altar era o que? As 12. Ai, cadê? Se tu entender isso, nós fomos edificados aonde? Amado, na doutrina dos apóstolos. A igreja, há 2000 anos atrás, quando Pedro, no dia de Pentecoste, que desceu fogo, ali ele deixa bem claro, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. Receba, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou ditando capítulo 2, versículo 35, 36, e quando chegou no versículo 37, compungiu o coração, diz, o que faremos? Que o Senhor Jesus seja batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa, para vós, para vossos filhos, e todos que estão longe. Sabe o que está dizendo? Olha para o seu lado, é para você.
Aí logo em seguida, versículo 38, 39, diz assim: e todos que receberam a palavra foram batizados. Subiu ao templo e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deus não levanta ninguém, tira das trevas, amado. Deus não pega ninguém lá fora para colocar aqui, para ser uma pessoa guiado por emoção. Fala assim, você não é guiado pela emoção. Você é guiado pela razão. O culto é racional. O culto não é emocional. Você não tem que sentir, você tem que crer, você tem que entender. Por quê? Se for para o emocional, qualquer coisinha te tira da posição. Por isso que são 12 pedras, diz é pedra. Sólido. Tá? Significa o quê, amados? Quando você edifica a casa onde? Na rocha. Só que existe um princípio de Deus nesse entendimento, que transcende as gerações. Por quê? A Bíblia diz aí em Efésios 4, que aquele que subiu é o mesmo que desceu e tornou a voltar às alturas, e está no trono, e deu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para fim de aperfeiçoamento dos santos, para que não sejais meninos, agitados, por todo o vento de doutrina, e pela artimanha dos homens, que induzem ao reino, ao erro. Sabe o que está dizendo, amados? Identifique a diferença entre profetas de Baal e Balaim e o profeta do Senhor. O profeta do Senhor ensina você a palavra. Ele não quebra princípio. Ele não aceita nada, amado, que desabone a palavra. Não tem negociata, não tem conversa. Como assim, pastor? Os de Baal, tudo é sim. E os de provar de Deus, nem tudo é assim. Tem alguns não aí, não vá, não sobe, não entra, não se assente, não anda no conselho. Profeta de Baal não tem não. Pode ir, pode babalado, é liberação geral, é carnaval na igreja. Então, por que o povo tem mais carisma com os profetas de Baal e odeia profeta do Senhor? Por que Jerusalém mata os profetas do Senhor? Por que profeta do Senhor, amado, como disse até o próprio Acabe, amado, quando Elias se apresenta a Acabe no capítulo 18 aqui, ele chega para Acabe e Acabe diz: não és tu o perturbador de Israel? Ih, chegou fulano, vai estragar o culto. Aí sabe o que ele responde? Eu perturbador? Não, é tu e a tua casa que abandonaram os mandamentos do Senhor. João Batista, quando vieram alguns homens se batizar, fariseus, saduceus, ele olha com discernimento, ele diz assim: o que vos pensa escapar da ira vindoura? O machado está afiado, já está pondo a posta a raiz da árvore. Árvore que não dá fruto vai ser cortada, raça de víbora. E de praticar obras dignas de arrependimento. Está dizendo, o altar está quebrado. O altar está em ruína. Você quer, sabe, você quer receber algo? Conserta o altar. Você quer resposta? Conserta o altar. Conserta a vida. Isaías capítulo 38, se eu não me engano, 39, diz assim, ele chega para Ezequias: Ezequias, põe em ordem a tua casa, senão certamente morrerá e não se levantará, vai morrer. E qual era o pecado de Ezequias? Sabe o que é? A soberba. É aquilo que ninguém vê e Deus quer tratar. O altar está em ruína. Por isso que não há resposta. Por isso que muita gente chega no culto, fica que nem amado, dizendo: não vi nada, não sei de nada. Por quê? Porque não se propõe a olhar para Elias. Elias, chega a mim, vem aqui, deixa eu te mostrar como ter resposta. Aí está o detalhe. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 12, diz assim: de tal maneira falai, de tal maneira procedei. Como assim? Elias está dizendo: vou te mostrar, porque falar é fácil, você tem que mostrar. Eu gostei, já ouvi 2 vezes esses dias, o pastor José falou aqui no dia que ele teve, e eu ouvi um outro falar a mesma coisa ontem. Eu não lembro o nome do missionário, o homem de Deus, que usou essa frase, dizendo: prega o evangelho, se for necessário fale. Não é, quer dizer, prega com a vida.
A tua conduta tem que falar mais alto do que a tua boca. Que a tua maior propaganda não é o que você fala, é o que você faz. Que isso tem que ecoar no céu. De tal maneira que Deus olha para Satanás no livro de Jó, ele não diz, você viu como ele louva bem? Você viu como ele prega bem? Como ele fala bem? Tem voz de locutor. Não! Sabe o que diz? Homem reto, íntegro, justo e desvia do mal. O altar dele estava em pé. Porque Deus livrou Noé. Diz que o povo se corrompeu no capítulo 6 de Gênesis. Ele diz, me arrependo de ter feito o homem, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal. E o seu dia vão ser diminuídos, para 120 dias. Havia homens gigantes, homens de renome. Mas quando chega no versículo 9, diz a Bíblia, eis a história, e Deus achou graça em Noé. Eis a história de Noé. Meu amado, resume a história de um homem em um versículo. Eis a história de homem íntegro, reto, justo e andava com Deus. A primeira coisa é consertar o altar e colocar a base, as 12 pedras. Fala assim, consertar o altar e a base é as 12 pedras. É a autoridade. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 13, quem resiste à autoridade, resiste a quem? Não há autoridade na terra que não seja por instituído ou constituído. Ao falar que resiste à autoridade, resiste a Deus e traz sobre si o quê? Condenação. Se você não quer estar debaixo de uma autoridade, amado, você não vai ter resposta. Então, fala assim, o teu altar não tem sustentação. Por isso que Hebreus 13, 17 diz, sede submissos aos vossos pastores, vossos guias, eles velam pela vossa alma. Se você não está submisso a uma autoridade, você não tem sustentação, você não vai ter futuro. Você pode até levantar o altar, mas o que sustenta o altar é as 12 pedras. A base do altar é as 12 pedras. A base da tua vida é a tua submissão à autoridade. No livro de Josué, capítulo 1, ele diz assim, Josué, tu farás esse povo herdar a terra. Deus se levantou Moisés para vou levar o povo. Moisés morreu, agora diz, agora é você, Josué. É você que vai introduzir. Quem é que vai introduzir? Josué. Ninguém vai ser autônomo para entrar na bênção. Diga assim, ninguém é autônomo. Se alguém dizer, eu não preciso de pastor, não precisa de ninguém mandar na minha vida, você vai dar volta no deserto. Mano, cuidado com andando volta no deserto. Chega de deserto em nome de Jesus. Fala para o seu outro lado. Chega de deserto. Você quer dar mais uma voltinha? Tu não está cansado não? Por quê? Hebreus capítulo 3. Eu vou ditar para você ganhar tempo aí, tá? Hebreus repete 3 ou 4 vezes. Não endureçais o vosso coração quando ouvis a voz do Senhor. Não sejais como vossos pais, que resistiram o meu espírito, Arão e Moisés, e os seus cadáveres ficaram no deserto. Se hoje, diga hoje, atualizando, hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, que não haja perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Sabe o que eu entendo, amados? Presta atenção, o único impedimento entre você e a tua vitória, sabe o que é? É a incredulidade. A incredulidade não é algo simplesmente qualquer, é algo que se qualifica. Como? É simples. Marcos 16, 15 diz, e de pregar, o que eu estou fazendo? E de pregar o que? O evangelho. Qual texto? Não sei, de Gênesis Apocalipse, o que o Senhor nos dá, nós prega. E de pregar o evangelho, quem crê e for batizado, tomar posição, será salvo. E quem não crê? Toda vez que a palavra está sendo pregada, a palavra de uma autoridade, você não crê, você está fazendo o quê? Você está se condenando. Por isso que Romanos 3 diz, aquele que resiste, estará sobre si o quê? Condenação. Não tem base. Por isso que Lucas 6,46 diz assim, por que me chamais Senhor, não faz o que eu mando? Onde você mandou? Na boca de uma autoridade. Ele exerce autoridade. E quem resiste à autoridade? Mateus 10, ele diz o quê? Dentro do texto Mateus 10. Antes do versículo 30 e pouco, diz assim, eu vos envio, aqueles que vos recebem a mim, recebe, aqueles que vos ouvem a mim, ouve. Então ele deixa bem claro que nós somos embaixadores, nós somos porta-voz, e nas 7 cartas à igreja, a Bíblia diz, nós somos os anjos da igreja, ao anjo da igreja tal, e quando termina cada carta, sem exceção, sem reserva, as 7 cartas começam ao anjo e termina dizendo o quê? Quem tem ouvido, ouça. Quem?
Fala, você está entendendo que Deus está falando contigo? Quem está entendendo aí? Agora, muitos milagres era para você estar vivendo. Fala assim, fala para o seu outro lado, é para você estar comendo a benção. Já para estar dando testemunho. Por quê? Porque nós queremos aceitar o que nos convém. O altar está ruína, e não basta começar agora a consertar o altar, você tem que entender o protocolo, o procedimento, para você entender que Deus tem, assim, princípios estabelecidos. Como, pastor? Vou te explicar em nome de Jesus. Tá? Nesse texto, quando ele fala que ele colocou as pedras, e a autoridade é a base, e ele coloca apóstolo, profeta, evangelista para aperfeiçoamento, para que você não seja um menino agitado. Não é qualquer um que vai mandar na tua vida. Você tem que ter uma igreja, você tem que ter um pastor. E se você é mais um desigrijado, que estou dizendo por aí, então sai dessa conversa e se posiciona, conserta, diga, conserta o altar hoje. Diga, conserta o altar hoje. Tá? Firma na fundação dos apóstolos. Nós não estamos aqui mudando o texto, a Bíblia foi escrita pelos apóstolos, nós estamos dando só continuidade. A igreja, ninguém inaugura a igreja já foi inaugurada há 2000 anos atrás. É ou não é? Agora, dentro desse texto, amado, depois de ele colocar as pedras, amado, ele diz a Bíblia assim, com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor, tá? Pegar o óculos, não enxergo nada. Tá? Versículo 32, e com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Nós estamos reunidos em nome de quem aqui? Mateus 18, 16, 18 diz assim, onde tiver dois ou mais reunidos em meu, esse altar está edificado em nome de quem? Então entenda. Depois fez um rego em redor do altar. Aonde? Do altar. Tão grande, para semear 2 medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o ovelho e pôs em pedaços sobre o altar. Sobre a lenha. Ele diz, enchei de água 4 cântaros. Agora, presta atenção. Sabe por que a igreja existe? Por causa da cruz. O cordeiro já foi imolado. Fala, o cordeiro já foi imolado. O madeiro já foi no madeiro. Foi ou não foi? Já foi preparado o cordeiro. Eis o cordeiro que tira. Não foi no madeiro? Prepara a lenha para ele, o madeiro lá para ele? Quem está entendendo? O sacrifício já foi feito. Agora, ele manda pegar 3 cântaros. Quantos cântaros? 4 cântaros. Quantas vezes? Quantos cântaros? Quantas vezes? Quanto dá? O que significa? Você vai entender. 12 pedras, 4 cantos, 3 vezes dá 12. Agora presta atenção em nome de Jesus, que eu vou lhe falar agora. Você vai entender, eu vou falar a coisa mais simples, você entender o que Deus quer falar. Se você está doente, teu filho está doente, tua mulher está doente, tua esposa está doente, você corre para o hospital, para ser atendido, para ser socorrido. Quando você chega no hospital, você quer ser atendido por quem? Pelo porteiro? Você quer ser atendido por quê? Pelo enfermeiro? Responda. Por quem você quer ser atendido? Quem é que derrama água? 4, 4, 12. Perseveraram na doutrina doce? Apóstolo. Sabe, existem critérios que não estão sendo mais respeitados. Ninguém chega a ser doutor porque caiu de paraquedas. Ninguém vai ser um advogado para defender a tua causa porque ele decidiu ser advogado, fez uma carteirinha na impressora e diz agora eu sou advogado. Hoje tem gente fazendo carteirinha na impressora dizendo que é pastor. Ó, pegou? Tá? Você quer ser tratado médico, só que o médico ele fez 6 anos de medicina, 2 anos de estágio, teve que fazer especialidade para te atender. Deus pega 12 homens, anda um intensivão, meu irmão, um intensivão. 3 anos, 24 horas. É ou não é? Intensivão com o Rei da Glória, com o Emanuel, o Todo-Poderoso, 3 anos ali, ó. É assim.
ouvindo palavra de manhã, ouvindo palavra de tarde, ouvindo palavra de noite, vivendo milagre, tentando experiência, sendo ensinado tudo. Depois de 3 anos, diga 3 anos, derramando água viva, canto em cima de canto, até encher os erros. Depois de 3 anos, a primeira ceia, diga a primeira ceia. Quando acaba a primeira ceia, os 12 se desviam. Cadê o Pedrão? Não conheço não sei quem é ele não. Pedro, o galo vai cantar. Não, eu nunca vou te deixar, nunca vou te ganhar. E o galo está lá cantando, está sendo mais fiel do que Pedro. É ou não é? Desviou. Cadê Tomé? Não sei. E quando chega a notícia para Tomé, o mestre ressuscitou, nós vimos ele. Tomé, e olha que andou 3 anos com Jesus. Viu ressuscitar o Lázaro, viu ressuscitar, amado, a filha de Jairo, viu coisa. Mestre ressuscitou. Se eu pôr a mão minha mão na mão dele, se eu pôr a mão ao lado dele, eu vou crer. Tem 10 anos de igreja, ainda está cheio de paranoia. Ainda bem que não tem ninguém aqui assim. Um monte de crente aí dizendo, se eu pegar eu vou crer. Fala assim, não é pegando para crer. Fala, é vendo? Não. Fala, não é vendo. É crendo para ver. Depois de 3 anos vivendo intensivão, ainda está com essa paranoia. Aí Jesus chega em Atos dos Apóstolos, se manifesta a eles no capítulo 1. Ele diz, não sai de Jerusalém, viu? Não saia da onde? Até que do alto seja o quê? Do quê? É o batismo do Santo? É o fogo? Ele mandou sair da onde? Não sair da onde? Jerusalém, o que é? Conhecida como a capital de Israel. Tanto é que ela voltou a ser, não voltou? Voltou a ser de novo, voltou? Foi dado o direito, tá? Capital. E nós temos, você entender, Brasília é a nossa capital. Não é de Brasília que está as autoridades? Não é de Brasília que manda toda a lei que é confeccionada, que rege a nossa nação? Quem está entendendo? E perseverar o doutrina dos apóstolos. Sabe o que eu entendo, amado? Se você entender isso agora, tu vai ter um alicerce. Prepara para receber resposta. Tá? Não sai de Jerusalém, está dizendo, não seja um aventureiro, não dê lugar à carne, não dê lugar ao diabo, dá lugar ao Espírito. Não vai debaixo de palpite, não vai de meninos agitados, por meio de doutrinas de homens que induzem ao erro. Deixa meu Espírito agir. É de Jerusalém, é da capital. Aonde eu começo é Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins. O ponto de partida é Jerusalém. Como assim, amado? Ninguém vai ser, vou te fazer entender, amado, alguém formado se não tiver a faculdade de Jesus. Se você não quer, Salmo 133, com bom e com agradável é que os irmãos vivam em união. É o óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Você está dizendo, a unção é daqui para aí, não é daí para cá. Você não veio aqui para aconselhar, você veio aqui para receber conselho. Você não veio aqui para ensinar, você veio aqui para ser discípulo, para ser ensinado. Por isso que a Bíblia diz, em Mateus 28:19, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide pregar o evangelho às nações, fazendo discípulos, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Tem muita gente querendo ser pregador, mas não quer fazer parte da escolinha. Não quer. Eliseu só se tornou Eliseu por causa de Elias. Josué se tornou só um homem de Deus que ele é por causa de Moisés. Timóteo por causa de Paulo. E você vai chegar onde? Advogado forma advogado, médico forma médico, professor, quem está entendendo o roteiro aí?
A base é a autoridade. Se você pegar teu RG, teu CPF, carteira de trabalho, qualquer coisa, tem que ter assinatura de uma autoridade. É a base da tua existência. Para casar tem que assinar aí. Para morrer tem que assinar o testado de óbito. Diga, é a base do altar. Se você consegue submeter as autoridades lá fora e não consegue aqui, você não tem sustentação espiritual na tua vida. É hora de você consertar o altar. Vem cá, deixa eu te ensinar a consertar o altar. Você tem que ter sustentação, você tem que ter origem, currículo. Quem é Eliseu? Servo de Elias. Quem é Josué? Servidor de Moisés. Porque tem tanta gente que corre de fechar o ano e não vê resposta, ainda que Deus está pronta a resposta para dar, porque não preparou para recebê-la. Fala, prepara para receber. Dá mais trabalho preparar do que orar. Fala, dá mais trabalho preparar do que orar. Orar, você ora 5 minutos e Deus responde. Por quê? O teu altar tem pé. Você tem base. Você tem história. Você tem posição. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Se o nosso coração não nos acusa, temos paz com Deus. E aquilo que pedimos, recebemos. Por quê? Porque fazemos o que lhe agrada e guardamos seus mandamentos. Dá mais trabalho preparar o altar do que orar. E aquele diz que lhe derramou água. É hora de você deixar encher de água. Fala, deixa encher de água aí. Água é conhecimento. A Bíblia diz que o bom obreiro não pode ter nada que se vergonhar, que sabe manusear bem a espada do Espírito. Fala assim, quanto mais conhecimento, menos vulnerável. Tá? Fala, quanto mais conhecimento, mais armado. O diabo veio de manhã, faz isso, está escrito. É uma moça, posso sentar no estreito? Estou suando aqui. Posso sentar no estreito? Eu vou falar de a gira evangélica, os pratos de Satanás. Tem muito lá no tempo da Assembleia e tal. Ó, cuidado com o prato. Já viu? Faz tempo que eu não uso essas gírias. Né? Aí vem uma moça toda bonita. A Dalila é elegante. A Jezabel é Miss. Toda bonita, toda elegante. Aí ela vem e se joga. Aí eu vou falar, está escrito. Não há comunhão entre o crente e o incrédulo. Sai, Satanás. Aí é Deus, não é Deus não, ele está escrito. Que não há união entre o crente e o incrédulo. Não há sociedade. Não há liga. Por quê? Sem contar do protocolo. Quem quer ter uma vida santa? Aí você vai lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, versículo 7 dias, diz, não é bom que o homem toque a mulher antes do casamento. Não é bom que o homem toque na mulher antes do... Se viver abrasado, melhor casar logo. O altar está de pé. Tem gente, amado, já está predestinado a um divórcio antes de casar. Altar quebrado. Eu vim do mundo, meu irmão. Não nasci num berço evangélico. Eu sou o caçulo da minha casa, o mais novo da minha família. Eu vim para a igreja. Eu tive que guardar a palavra, como está em Salmo 119, versículo 11, guardei no meu coração para não pecar. Eu tive que beber dessa água e para não ter mais sede, eu tive que crer. Como está lá em João 7,37, foi ditado aqui no último culto. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, a base é a escritura, a água jorra daqui. João 5,39, examinar a escritura, porque elas testificam de mim e julgar nela ter a vida eterna. Você tem que ser que nem de Bereia. Atos 17:11 diz que os de Bereia examinavam, como Paulo e Silas estavam pregando, os de Bereia, ele os ia examinando para ver se está de acordo, porque eles querem ter alicerce, eles querem ter base, sustentação. Por isso que Lucas 6,46 diz o quê? Porque chamar Senhor não faz o que eu mando, aquele que vem até me ouve a palavra e pratica, pegou o alicerce, cavou um buraco na rocha, edificou a sua casa,
bateu com o ímpeto, vento, a correnteza de chuva, não pode derrubar, mas aquele que vem, ouve e não pratica, é somente ouvinte, ele ficou na areia, o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma chuva, bateu e grande foi a ruína. Então entenda, amado, se você não tem compromisso com a palavra, não anda na palavra, você não tem sustentação naquilo que você edifica. Eu ouvi a palavra, eu fui para a igreja, pastor Eibe, pastor Abraão, que está agora em São Paulo com a Igreja da Paz, tá? Lá no Pará. Quando eu cheguei lá, não é bom. Eu falei, eu vim do mundo, eu tinha uma namorada, ela não queria ir para a igreja, eu queria ir, quando ela esperava eu sair da igreja, para sair com ela para a balada, para as coisas, e fazer aquilo que você sabe que o jovem gosta. Só que eu me converti, eu falei, opa, comecei a colocar alicerce, não posso mais com essa palhaçada, comecei a consertar o altar. Quando eu vi a palavra do pastor Eibe, não é bom quando toca mulher, diz, sai dessa. Eu saí do culto, vamos embora, não, terminei, acabou, parou, não vou nem te explicar, você não vai entender. Terminei o relacionamento, porque eu entendi, se Deus não estiver comigo, eu não quero entrar em nada que Deus não esteja comigo. Não seja um aventureiro, não saia de Jerusalém, não seja um aventureiro, não brinque com a vida, não jogue fora o teu futuro que Deus quer te dar. Não se deixe levar pela aparência, nem pela conversa boa. Deixe que a palavra te estabeleça na terra. E eu fui para a igreja, terminei. E eu falei assim, eu quero que você me mostre quem vai ser aquela que vai estar comigo. Tá? E quando eu estava na igreja, meu irmão, pensa, apareceu de tudo. Tem gente na igreja, amado, que nem sei o que está fazendo. Mas Deus permite. O Judas da mesa. Ele permite tudo. Quando Jesus vinha fariseus, ao meio da multidão tinha fariseus, saduceus, tinha aqueles que era torcida organizada, sabe? Ei, mas o milagre, glória a Deus. Tinha aqueles, amado, que iam lá para que nem Zaqueu para ver. Bicão, quero ver se é verdade, ou quero conhecer. E Jesus chama, desce da árvore, vem cá, tá? E tinha aqueles que iam lá para criticar, para pôr à prova Jesus. Tem gente que vem no culto para ficar, parece júri de pregador. Nota 10, não, nota 5. Tem um jurado na igreja, meu irmão. O que você achou da palavra? Marrom mesmo. Faz parte. Bobinho é o pastor, o pregador, o profeta, achando que todo 100% da plateia está a favor dele. Mas se um crê aqui, não muda o Guarujá. Mãe? E eu fui para a igreja. E apareceu pessoas, moças, situações. Eu vi uma situação muito engraçada, sabe? Muito engraçada. Eu cheguei na igreja, fazia uma semana, aceitei Jesus. E teve uma moça que ela aceitou do meu lado. E acompanhava o culto comigo. Acabou o culto. Eu estava com o meu carro na porta. Ela falou, me dá uma carona? Eu falei, você mora para onde? Para lá? Não, me leva. Aonde? Vamos dar uma volta lá no Tapajós. A moça era bonita, irmão. Era tão bonita que nem eu usei pensar alguma coisa. Já viu que ditado, é muita areia para o teu caminhão? Ali era o mar todo. Falei, não estou podendo tudo isso não. Ela era muito bonita. Tá bom, vamos dar carona. Paramos na frente do Tapajós, tinha uns quiosques. Lá no Santarém, se você conhece, um lugar bonito. Dando uma volta, andando na praia. Aí parou no quiosque assim, ela olhou para mim. Olha o nome e o apelido que colocaram nela, Xuxa. Nunca esqueci da Xuxa. Aí ela, vamos dar. Não, pior não, quando entrou no carro, olha o detalhe, entramos no carro, ela estava com o vestidinho. Entrou no carro, ela falou, o pernilongo